O Hospital Santa Clara era um palácio de mármore e vidro, um lugar onde a saúde tinha preço, e um preço muito alto. O cheiro de lavanda industrial e café caro se misturava no lobby, enquanto nos andares superiores o silêncio era quebrado apenas pelo bip rítmico das máquinas e pelos passos apressados de sapatos caros. Os sapatos mais caros e mais rápidos pertenciam ao Dr. Felipe Bastos. Ele era o chefe da cirurgia geral, um homem que se via menos como médico e mais como um artista renascentista. Seu cabelo era impecavelmente penteado, seu jaleco mais branco que a neve, e sua arrogância era tão afiada quanto seu bisturi. Quando ele andava pelo corredor, uma comitiva de residentes e internos o seguia como satélites orbitando um sol, anotando cada palavra que saía de sua boca como se fosse um evangelho. E no mesmo corredor, movendo-se na direção oposta, estava Dona Elvira. Elvira era o oposto de Felipe. Ela era, para todos os efeitos, invisível. Aos 62 anos, ela empurrava seu carrinho de limpeza com uma eficiência silenciosa. Seu uniforme azul pálido estava gasto, mas imaculadamente limpo. Elvira não era apenas uma faxineira. Ela era uma observadora. Naqueles 15 anos de Santa Clara, ela havia aprendido a ler o hospital de uma forma que os médicos, com seus exames e máquinas, pareciam ter esquecido. Ela sabia quais pacientes não recebiam visitas, quais choravam baixinho quando a noite caía e quais fingiam bravura para a família. Naquela manhã de terça-feira, a arrogância de Felipe e a observação de Elvira colidiriam no quarto 405. O paciente era seu Mário, um contador de meia-idade que se recuperava de uma apendicectomia de emergência. A cirurgia conduzida por Felipe tinha sido um sucesso, ou assim dizia o prontuário. Elvira entrou no quarto para recolher o lixo e limpar o banheiro. Seu Mário estava na cama, pálido e visivelmente sonolento. A esposa dele, aflita, segurava sua mão. Ele está tão caidinho, Dona Elvira, sussurrou a esposa. O médico disse que é normal da anestesia, mas, antes que Elvira pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. Dr. Felipe Bastos entrou, seguido por sua comitiva. Ele não olhou para Elvira, que se encolheu no canto perto do banheiro, nem para a esposa. Ele olhou direto para o monitor de sinais vitais. Bom dia. Pressão estável. Saturação 98%. Perfeito. Como eu disse, uma recuperação de livro. Disse ele em voz alta, mais para os alunos do que para a paciente. Doutor, começou a esposa. Ele não parece bem. Ele está... Felipe a interrompeu com um sorriso condescendente. Minha senhora, eu acabei de dizer que os sinais dele estão perfeitos. O que a senhora quer dizer com não parece bem? Ele acabou de sair de uma cirurgia. É esperado que ele durma. Confie na ciência, sim? Foi então que Elvira sentiu. Ela estava esvaziando a lixeira ao lado da cama, quando um cheiro sutil atingiu suas narinas. Não era o cheiro azedo de vômito, nem o cheiro metálico de sangue. Era um cheiro doce, quase como fruta velha ou acetona. Ela franziu o senho. Ela já tinha sentido aquele cheiro antes. Há muito tempo. Com licença, doutor, disse Elvira, a voz baixa, quase um pedido de desculpas. Felipe Bastos parou como se tivesse ouvido um rato guinchar. Ele se virou lentamente. Os residentes congelaram. Ninguém interrompia o Dr. Bastos. O que foi que você disse? Ele perguntou, articulando cada sílaba. Elvira sentiu o sangue subir ao rosto. Me perdoe, doutor, mas o paciente, o cheiro dele, não está normal. Está com um cheiro adocicado. Como... Felipe soltou uma risada curta, incrédula. Ele olhou para seus residentes. Estão ouvindo isso, senhores? A faxina agora tem especialização em diagnóstico olfativo. Estamos perdidos. A humilhação foi instantânea. Elvira quis desaparecer. Não, doutor, é sério. Sério? Ele a cortou, a voz agora dura como gelo. Sério é o diploma que eu tenho na parede. Sério são os exames de sangue que eu pedi ontem à noite. Sério é o meu trabalho. O seu trabalho. Ele disse, apontando para o saco de lixo na mão dela. É tirar isso do meu caminho. Se o cheiro a incomoda, use mais desinfetante. Estamos entendidos? Elvira assentiu, as lágrimas queimando seus olhos. Sim, doutor. Ótimo. Agora saia. Tenho pacientes de verdade para ver. Elvira saiu do quarto 405, empurrando seu carrinho, o som das risadas abafadas dos residentes ecoando em seus ouvidos.
A humilhação pública era como um gosto de ferrugem na boca de Elvira. Mas o que a consumia não era a vergonha, era o medo. Aquele cheiro a assombrava. Ela continuou seu trabalho no corredor, limpando maçanetas, esvaziando lixeiras, mas sua mente estava presa no quarto 405. Ela não era médica. Ela mal terminara o ensino fundamental. Ela era apenas uma faxineira, como o Dr. Bastos fizera questão de lembrar a todos. Mas ela era filha de um pai diabético que ela cuidara por 20 anos. E ela era viúva de Benedito. Ah, Benedito, seu amado Bira. 15 anos atrás, Benedito começou a se queixar de uma dor de cabeça terrível. É só uma gripe forte, mulher. Ele dizia. Ela o levou ao posto de saúde. O médico jovem, apressado, nem o tocou. Receitou dipirona. É só uma virose, minha senhora. Mas Elvira sabia que algo estava errado. Benedito estava confuso e sua nuca estava dura. Doutor, não é melhor fazer um exame? Ela insistiu. O médico riu dela. A senhora é médica, por acaso? 3 dias depois, Benedito morria em casa de meningite bacteriana. O diagnóstico que ela, a leiga, havia sugerido, e o médico, o especialista, havia ignorado. Elvira jurou naquele dia que nunca mais duvidaria de sua intuição. E agora, aquele mesmo sentimento de urgência estava de volta. O cheiro de acetona que ela sentia no quarto 405 era o mesmo hálito que seu pai tinha quando a glicose estava perigosamente alta. Era o cheiro da cetoacidose, um cheiro de morte iminente. Ela viu a esposa de seu Mário sair do quarto, chorando baixinho, e sentar-se na sala de espera. Aquele médico arrogante, com seu sorriso de dentes brancos e seu desprezo, ia deixar aquele homem morrer por puro orgulho. Ele não estava tratando um prontuário. Ele estava ignorando um ser humano. Elvira terminou de limpar o último quarto do andar. Ela deveria ir para o 5º andar, mas seus pés não obedeceram. Ela parou seu carrinho no final do corredor, o coração batendo descompassado. Ela não podia enfrentar o Dr. Bastos novamente. Ele a destruiria. Ele a faria ser demitida. Mas ela também não podia ir embora. Ela não podia deixar outro Benedito morrer por negligência. Elvira precisava de um aliado. Alguém que tivesse o poder de agir, mas que também tivesse a humildade de ouvir. Havia apenas uma pessoa naquele andar que se encaixava na descrição. Beatriz. Beatriz era a enfermeira-chefe do turno. Uma mulher de 50 anos, prática, sem paciência para dramas, mas com um coração justo. Ela estava no Santa Clara há 20 anos, muito antes de Felipe Bastos ser o rei. Beatriz via tudo. Ela via a arrogância dos médicos e o sofrimento dos pacientes. E, crucialmente, ela via Elvira. Beatriz sempre dava bom dia para Elvira. Perguntava sobre seus netos. Ela respeitava o trabalho silencioso da faxineira. Elvira se aproximou da estação de enfermagem. Um balcão de mármore brilhante onde Beatriz estava digitando furiosamente em um computador. Dona Beatriz? Elvira começou, a voz trêmula. Beatriz levantou os olhos, a expressão cansada se suavizando um pouco. Oi, Elvira. Algum problema? Acabou o sabão no 410 de novo? Não, senhora. É sobre o paciente do 405. O seu Mário. A expressão de Beatriz ficou cautelosa. O que tem ele? O Dr. Bastos acabou de visitá-lo. Disse que está ótimo. Ele não está ótimo, dona Beatriz, disse Elvira, a urgência tomando conta de sua voz. Eu sei que não sou ninguém. Eu sei que meu trabalho é limpar o chão. O Dr. Bastos já me disse isso hoje, na frente de todo mundo. Os olhos de Beatriz se estreitaram. Bastos te humilhou? Não é isso que importa. Elvira apressou-se. Ele está com um cheiro doce, como acetona. O mesmo cheiro que meu pai tinha quando a diabetes atacava. Ele está confuso, pálido. O médico disse que é da anestesia, mas meu coração diz que não é. Beatriz, por favor. Ele não me parece bem. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Ela olhou para o prontuário de Mário na tela. A cirurgia fora limpa. Os exames pré-operatórios estavam normais, sem histórico de diabetes. Ir contra uma ordem direta de Felipe Bastos, o cirurgião-chefe, baseado no cheiro relatado pela faxineira, era um risco profissional gigantesco. Ele poderia acabar com a carreira dela. Mas ela olhou nos olhos de Elvira. Ela não viu uma faxineira histérica. Viu uma mulher aterrorizada, mas certa. Qual cheiro, Elvira? Descreva de novo. Como removedor de esmalte.
Ou maçã que passou do ponto. E ele está respirando rápido, mas fundo, disse Elvira, imitando a respiração sem saber que estava descrevendo perfeitamente a respiração de Cusmal. O sangue de Beatriz gelou. Cetoacidose diabética. Poderia ser um caso de diabetes tipo 1 não diagnosticado, detonado pelo estresse da cirurgia. Era raro, mas acontecia, e era fatal se não fosse tratado. Fique aqui, Elvira, disse Beatriz, sua voz agora firme. Ela se levantou. Eu vou verificar. Beatriz entrou no quarto 405 sem bater. A esposa de Mário levantou a cabeça assustada. Enfermeira? O que? Beatriz foi direto para a cama. Seu Mário, consegue me ouvir? Ela o sacudiu levemente. Mário gemeu, mas não abriu os olhos. Sua pele estava seca e quente. E sim, agora que ela se aproximava, ela podia sentir aquele cheiro adocicado e fantasmagórico. Elvira estava certa. Chamei o Dr. Bastos agora mesmo, disse a esposa, mas ele disse que eu estava sendo nervosa. E o Dr. Bastos estava errado, disse Beatriz, com uma calma assustadora. Ela se virou para a estação de cabeceira e pegou o glicosímetro, o aparelho usado para medir o açúcar no sangue. Ela preparou a lanceta. O que é isso? Vão tirar mais sangue? Perguntou a esposa. Só uma gotinha, querida. Preciso confirmar uma coisa. Beatriz furou o dedo de Mário. Uma gota de sangue escuro brotou. Ela a aplicou na fita de teste. O aparelho começou a contagem regressiva. 5 segundos que pareceram uma eternidade. Então, o aparelho apitou, mas não mostrou um número. Mostrou 2 letras. HI. Alto. A glicose estava tão absurdamente alta que o dispositivo não conseguia nem medir. Beatriz largou o aparelho como se ele queimasse. Meu Deus, é DKA, cetoacidose severa. Ela olhou para a esposa. Saia do quarto, por favor. Agora. Ela correu para a parede e apertou o botão vermelho de emergência. Em segundos, o alarme soou pelo andar. Código azul, quarto 405. Emergência médica, quarto 405. No final do corredor, Dr. Felipe Bastos estava revisando prontuários com seus residentes, reclamando da incompetência da equipe de limpeza. Ele ouviu o alarme. 405? Mas que diabos? Eu acabei de sair de lá. Ele correu, a raiva estampada no rosto, certo de que uma enfermeira incompetente havia feito algo errado. Ele irrompeu pela porta. O que está acontecendo aqui? Eu disse que esse paciente estava... Ele parou. A cena era de caos controlado. Beatriz já havia pendurado uma bolsa de soro fisiológico e estava preparando uma seringa de insulina. Outros 2 enfermeiros estavam checando os sinais vitais. O monitor cardíaco mostrava taquicardia. Saia da frente, doutor. Beatriz gritou, algo que ninguém jamais ousara fazer. Ele está em DKA fulminante. Glicemia imensurável. Ele está morrendo. O mundo de Felipe Bastos parou. DKA? Cetoacidose? Mas ele não era diabético. Os exames. E então, como um soco no estômago, ele se lembrou. A faxineira. O cheiro adocicado. Era o cheiro clássico. O cheiro de cetonas. Um sintoma de livro-texto que ele, o gênio, o artista, havia ignorado. Ele olhou para a porta. Dona Elvira estava lá, parada como uma estátua, o rosto pálido de pavor, segurando seu saco de lixo como um escudo. Os olhos dela encontraram os dele. Não havia triunfo neles. Havia apenas uma tristeza profunda. Naquele instante, Felipe Bastos percebeu que, de todas as pessoas naquele andar, a única pessoa que realmente tinha agido como médica tinha sido a mulher que ele mandou usar mais desinfetante. A equipe da UTI desceu e assumiu o controle. Seu Mário foi entubado e levado às pressas, sua vida por um fio. A esposa dele estava em choque, amparada por Beatriz. O corredor voltou ao seu silêncio tenso. Os residentes de Felipe Bastos o olhavam, esperando uma ordem, uma explicação. Mas o grande cirurgião estava mudo, encostado na parede, olhando para o quarto vazio. Ele havia cometido o pecado capital da medicina. Ele havia colocado seu ego acima do paciente. Ele não apenas errou um diagnóstico. Ele foi avisado por alguém que ele considerava inferior e escolheu a arrogância em vez da cautela. O silêncio foi quebrado pelo barulho suave das rodas do carrinho de limpeza. Dona Elvira estava saindo. Ela tinha que terminar seu turno. Felipe a viu passar. Elvira? Ele chamou. A voz estava irreconhecível, rouca, quebrada. Elvira parou, mas não se virou.
Ela não conseguia olhá-lo. Por favor. Ele caminhou até ela. Os residentes assistiam à distância, chocados. O Deus do Santa Clara estava caminhando até a faxineira. Dona Elvira, ele disse novamente, parando na frente dela. Ele tinha diabetes tipo 1 não diagnosticada. A cirurgia foi o gatilho, o estresse. O cheiro que a senhora sentiu eram as cetonas. Eu deveria saber. Eu estudei isso por 10 anos. Elvira finalmente levantou os olhos. Eles estavam molhados. Meu marido morreu porque um médico não quis me ouvir, doutor. O golpe foi mais duro do que qualquer processo que ele pudesse enfrentar. Ele engoliu em seco, a arrogância desaparecendo para dar lugar a uma vergonha esmagadora. Eu sou esse médico hoje. Eu quase matei aquele homem porque a senhora estava certa. E eu não suportei o fato de que a faxineira era mais inteligente do que eu. A senhora não é paga para salvar vidas, mas foi o que fez. E eu, que sou pago, quase tirei uma. Não há desculpa para o que eu fiz, para o que eu disse. Me perdoe. Elvira olhou para aquele homem, que parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Ela viu a ruína dele. O seu Mário vai ficar bem, doutor? Ela perguntou. Ele vai, disse Felipe. Graças a Deus. E graças à senhora. Então é isso que importa, disse Elvira. Ela deu um leve aceno de cabeça. Com licença, doutor. Tenho que limpar o 5º andar. Ela o contornou e seguiu seu caminho, deixando Felipe Bastos sozinho no corredor. Um homem quebrado. Mas talvez, pela primeira vez, um médico de verdade. Na manhã seguinte, seu Mário estava estável na UTI. E na reunião matinal da equipe de cirurgia, Dr. Felipe Bastos contou a história toda, sem poupar detalhes de sua própria arrogância. Ele instituiu uma nova regra. A partir de hoje, neste hospital, ouvimos a todos, da enfermeira-chefe à equipe de limpeza. Uma observação é uma observação, não importa de quem venha. A cultura do Santa Clara começou a mudar naquele dia. E Dona Elvira, embora continuasse invisível para a maioria, sabia que seus olhos e ouvidos eram tão vitais quanto o bisturi do cirurgião. Que história! A coragem de Dona Elvira e a humildade de Beatriz salvaram uma vida da arrogância de um homem que deveria protegê-la. O que você achou da reviravolta? Você acha que a lição que o Dr. Bastos aprendeu foi suficiente? Queremos saber sua opinião. Deixe seu comentário sincero aqui embaixo. Se você se emocionou com essa história de justiça e superação, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias.